Fala pessoal! Aqui é o canal Semicurioso de volta com mais um vídeo incrível para vocês. Hoje vamos descobrir coisas criadas quase por acidente, em tempos sombrios de guerra com as 10 coisas criadas durante a guerra. Já sabe, se gostar do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Número 10. Absorvente íntimo. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em 1917, uma novidade local passou a ser usada nos hospitais de campo: bandagens feitas de celulose-algodão, um material novo que era 5 vezes mais absorvente que o algodão puro. As enfermeiras da Cruz Vermelha rapidamente descobriram um uso alternativo para as bandagens em certos dias do mês. Após a guerra, o fabricante, a Kimberly-Clark, criou uma nova embalagem para o mesmo produto, fazendo fortuna com o primeiro absorvente íntimo descartável. Número 9. Motores a jato. Não é segredo que as tecnologias necessárias para o combate estão entre aqueles que mais se desenvolvem durante guerras. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que os motores a jato foram implementados em aeronaves. A primeira a utilizar essa tecnologia foi o caça alemão Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Hoje, os motores a jato são utilizados em aviões ao redor do mundo e tornou-se algo do nosso cotidiano. É o que permite o intenso fluxo aéreo que conhecemos atualmente. Número 8. Fita adesiva. Quer algo mais comum do que a fita adesiva? A variação chamada de Silver Tape foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial e permanece como algo útil até os dias atuais. Caixas de munição e cartuchos eram lacrados para evitar que a umidade estragasse o armamento, porém isso dificultava na hora do conflito. Os soldados acabavam baleados antes de conseguirem abrir a embalagem de suas munições. Diante disso, uma mulher que trabalhava na embalagem e na inspeção de cartuchos, chamada Vesta Sold, pensou numa fita de tecido que fosse fácil de abrir e, ao mesmo tempo, resistente à água. Ela apresentou a ideia por escrito ao presidente Roosevelt que, então, incumbiu a Johnson & Johnson de desenvolver o produto. Logo os soldados não só começaram a usá-la nas munições, como também para remendar roupas, sapatos e até carros e aviões. Número 7. M&M's. O doce? Sim, isso mesmo. O queridinho das crianças foi inventado especificamente para os soldados da Segunda Guerra Mundial. Chocolate já era uma parte tradicional das rações militares desde a Guerra da Independência dos Estados Unidos, devido ao seu alto teor calórico. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, porém, que os confeiteiros foram incumbidos de desenvolverem um chocolate que fosse fácil de transportar e que derretesse na boca, não na mão. Assim, foi criado o M&M. O bombom, contudo, só foi liberado para a população após o fim do conflito e do racionamento de chocolate. Número 6. Computador. Durante a Segunda Guerra Mundial, a troca de mensagens codificadas era uma prática comum. Os alemães utilizavam uma máquina chamada Enigma, que criptografava as comunicações militares a ponto de ser quase impossível para os aliados interceptarem e extraírem informações das mensagens. Uma equipe de matemáticos ingleses foi encarregada de encontrar uma maneira de quebrar o código no departamento de criptografia do Bletchley Park. Entre eles estava Alan Turing, que construiu uma máquina capaz de calcular inúmeras combinações e assim encontrar padrões nas mensagens dos alemães. Essa máquina e os conceitos desenvolvidos por Turing são a base dos computadores modernos. O Colossus, primeiro computador digital programável, e o ENIAC foram desenvolvidos pouco tempo depois, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Se tiver curiosidade, o filme O Jogo da Imitação conta a história de Turing e dessas máquinas que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Número 5. Internet. Assim como o computador, não dá para imaginar a nossa vida moderna sem a internet, não é mesmo? Ela foi desenvolvida durante a Guerra Fria pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ideia era criar um sistema que pudesse compartilhar informações entre computadores a qualquer distância. Além de ser usada para a comunicação das tropas americanas, ela viria a servir para trocar e proteger informações sigilosas, ter o controle de operações em solo estrangeiro e montar diversas estratégias de guerras favoráveis ao seu país. Assim, os Estados Unidos criaram a primeira rede de internet, que foi nomeada ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network.
O dia 29 de outubro de 1969 foi quando o primeiro e-mail da história foi enviado. No entanto, a tecnologia só foi liberada para o público depois do fim da Guerra Fria contra a União Soviética. Número 4. Wi-Fi. Não podemos falar da internet hoje em dia sem lembrarmos do Wi-Fi. Essa tecnologia permite a transmissão de informações por ondas de rádio, ou seja, sem fio, nos dando liberdade para acessar a internet de qualquer lugar que tenha o sinal de Wi-Fi e não apenas preso a um computador. Os princípios que tornam o Wi-Fi possível foram desenvolvidos por Hedy Lamarr, uma famosa atriz hollywoodiana na época da Segunda Guerra Mundial. Além de atuar, Lamarr era uma inventora nas horas vagas. Diante da guerra e da preocupação que o conflito trazia, ela pensou em uma forma de comunicação que não pudesse ser interceptada e, assim, criou um sistema com o uso de salto de frequência capaz de guiar remotamente torpedos até seus alvos. Hedy Lamarr conseguiu a patente pela invenção ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mas o sistema só foi realmente utilizado na crise dos mísseis, em 1962, e na Guerra do Vietnã. Ela foi reconhecida pela sua invenção e recebeu o Prêmio Pioneer, em 1997. Os princípios de seu sistema são a base do sistema Wi-Fi que usamos hoje em dia. Número 3. Máscara de gás. Indissociável das máscaras de gás, uma defesa desenvolvida pelos britânicos em 1916, e hoje fundamental em laboratórios e na indústria. Durante o confronto, ambos os lados usaram armas químicas, que causaram quase 90 mil mortes. Os franceses tomaram a iniciativa, usando o bromoacetato de etila, um tipo de gás lacrimogênio, logo no início, em agosto de 1914, ao que a Alemanha reagiu em outubro, também com um agente não letal. No ano seguinte, seriam usados agentes letais, como cloro e fosgênio. A partir da década de 1920, o gás lacrimogênio passou a ser usado pela polícia para conter multidões, e a máscara, pelos rebeldes mais preparados. Número 2. Calça feminina. As roupas femininas não eram nada práticas no começo da guerra, consistindo em vestidos longos com espartilhos. Calças eram exclusivas para homens, e havia até mesmo selas de cavalo femininas, que permitiam cavalgar de saia, sentada de lado. Quando as mulheres tiveram que trabalhar nas fábricas, a necessidade superou as preocupações com a elegância. Depois que o tabu foi quebrado, as calças se tornaram uma expressão da moda, a partir dos anos 20. Número 1. Zíper. Fechos automáticos existiam desde o século XIX, mas não colaram muito porque eram baseados em ganchos, que se enroscavam em tudo. Durante a guerra, a Marinha Americana estreou o fecho desenhado pelo sueco Gideon Sundak, que era liso e não se enganchava em nada, considerações cruciais para o uso militar. Era o zíper moderno, adotado pelos civis na década seguinte. E até hoje indispensável para o nosso dia a dia usado em mochilas, calças, shorts entre outros. Esses foram as 10 coisas criadas durante guerras. Deixe nos comentários qual dessas coisas você mais usa no seu dia a dia. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos incríveis sobre cinema. Até o próximo vídeo!